lá. O ouvido é formado por estruturas responsáveis não apenas pela audição, mas também pelo equilíbrio do corpo, o labirinto. O bom funcionamento dessa estrutura permite que o corpo se mantenha em equilíbrio, conferindo estabilidade quando estamos parados e harmonia quando estamos em movimento. Quando essa estrutura apresenta problemas, é comum aparecerem tonturas, vertigens, muitas vezes acompanhadas de náusea e vômito. São sintomas que todos reconhecem como labirintite. Outras queixas frequentes relacionadas aos ouvidos são zumbidos, um ruído ininterrupto semelhante ao enxame de abelhas que gera muito incômodo. Mas o que pode provocar essas disfunções no labirinto? Será que existe relação entre labirintite e zumbido no ouvido? E estresse? O estresse pode gerar crises de labirintite? Como diferenciar a labirintite de outras crises de tonturas e vertigens que podem aparecer? Essas e outras questões vão ser respondidas no programa de hoje. O nosso tema: labirintopatias, zumbido e vertigem. Fique com a gente e participe a partir de agora. Está no ar Pense Saúde. Para falar sobre vertigem, zumbido e labirintopatias, participam conosco hoje os otorrinolaringologistas Dr. Eustáquio Nunes Neves, o Dr. Nicodemos José Alves e o Dr. Ronaldo Kennedy de Paula. E você? Tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, dar o seu depoimento sobre o tema de hoje? Participe com a gente por telefone ou por e-mail. O nosso número é 3209-0119 e o nosso e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. E eu agradeço a presença de vocês no nosso programa. E toda vez que eu vou falar otorrinolaringologista, eu dou uma tropeçada, mas vamos lá. Simplifica e fala otorrino. Os otorrinos, tá certo. Mas obrigada pela presença. Para falar de uma coisa que parece muito frequente, é queixa de muitas pessoas, tanto o zumbido e as labirintopatias também. Então vamos começar. Eu falei rapidamente aqui sobre o labirinto e eu gostaria que vocês começassem explicando o que é essa estrutura e quais são as funções dela. Certo. Anatomicamente, a orelha humana é formada pela orelha externa, orelha média e orelha interna. Na orelha interna, nós temos uma estrutura anterior, que é a cóclea, que é responsável pela audição, e a posterior, que é o saco, e os canais semicirculares são responsáveis pelo equilíbrio, né? É o labirinto. Tá. Para que ocorra o equilíbrio, tem que haver uma harmonização entre as informações que são enviadas do labirinto em somatório com a visão, com a propriocepção das articulações, dos músculos, para dar sensação de postura no espaço, e que são comandados pelo cerebelo. Certo. Então, ou seja, dependendo... Tem que estar tudo funcionando bem. A visão, o labirinto e o cerebelo, né? Para todas essas disfunções, ou mais especificamente para... A maioria está relacionada com o labirinto em si, né? O labirinto em si. Outra coisa, antes da gente entrar nas labirintopatias, eu queria falar um pouco sobre vertigem, e que eu acho que existe até uma confusão entre tontura e vertigem. Existe diferença, doutor Nicodemos? Nós chamamos de vertigem aquela tontura rotatória. A pessoa tem sensação que as coisas rodam em torno dela. Rodam ou passam no sentido de baixo para cima, dos lados. Essa que é a verdadeira vertigem. A tontura é um termo muito vago que pode significar, a pessoa fala, eu estou tonta. O que é estou tonta? Eu estou com a cabeça vazia, cabeça oca. Mas aí tem uma infinidade de coisas que entram nisso. Alguma instabilidade, algum desequilíbrio, tudo isso está relacionado com tontura. Tem pessoas que sensação de flutuação. Então tem várias coisas que estão nesse termo embutido, o termo tontura. Mas a vertigem é específica, sensação de rotação do ambiente. Ou a pessoa
parece que ela que está rodando em torno do ambiente. Eu entendo. 2 tipos de vertigem. Porque tem algumas pessoas que relatam, por exemplo, em altura, eu não posso ir com a altura que eu tenho vertigem de altura. Aí esse nome seria correto aí? Não. Tem pessoas que têm realmente esse tipo de tontura com altura, né? Medo, é uma fobia. Nós chamamos, assim, às vezes a gente chama essa situação de tontura fisiológica. Na realidade, ele não tem uma patologia do labirinto, mas há um conflito de informação dentro do que o Dr. Eustáquio falou, entre o que ele está vendo e o que o labirinto dele está percebendo. Então, quando você chega próximo de um lugar muito alto, para o seu olho, você não tem nada sobre os seus pés, mas você está recebendo aquele input das articulações dos labirintos. Aí o cérebro se confunde aí. Toda vez que esse sistema harmônico que o Eustáquio falou, ele desarranja, aí vem essa sensação. Então seria uma tontura fisiológica, não significa que a pessoa que sente isso, a maioria das pessoas vão sentir, tem um problema específico no labirinto. Tá. Labirintopatias, quando a gente fala isso, significa várias doenças, a labirintite é uma delas, ou, na verdade, são todas, a labirintite é o que existe quando existe essa disfunção e a gente que usa de uma maneira incorreta a palavra. A labirintite é um termo já consagrado, né? Que as pessoas, o sufixo "ite", ele condiz para processos infecciosos ou inflamatórios. O termo certo seria labirintopatia, que pode ser de ordem multifatorial. Quando a gente fala labirintite, a gente vai pensar a infecção do ouvido médio, a infecção que propaga para a região do labirinto, o ouvido interno do labirinto, levando a problemas de tonteira. Essa infecção pode ser bacteriana, virótica, que seja. Mas, de uma forma geral, as labirintopatias, elas podem ser de causa metabólica, então alterações... Não ter relação com bactéria? Ou não tem que ter relação direta com o ouvido. Pode ser de causas sistêmicas, metabólicas, vasculares, né, até neoplásicas. Então, existem outros fatores coadjuvantes aí. Que podem gerar essas... porque é consagrado esse termo, né, de labirintite. Já tá. Então, mas labirintite é para infecção. Uma criança, por exemplo, que tem, não é tão comum ter labirintite na criança, mas, ou até no adulto, poderia evoluir com uma infecção no ouvido médio e patologia, né? Aquela criança que tem sempre uma otite, uma repetição. Isso, né? Entendi. Isso. Mas o que a gente vê de uma forma geral, o importante é você fazer uma avaliação do ponto de vista de hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, alterações de hormônio tiroidiano. Todos eles têm relação com... Todos. Alterações glicêmicas, curva de insulina, insulinemia. Então, tudo isso tem que ser investigado. Então, nós vamos falar aqui labirintite, mas, na verdade, usando um termo correto, porque não necessariamente está relacionado com uma infecção ou uma inflamação no labirinto. Estado emocional. Pois é, isso é que eu ia perguntar agora. Mas só um pequeno adendo aqui. A labirintite, felizmente, é das mais raras, porque ela é das mais graves. Quando existe a infecção realmente. Tem a infecção no labirinto, ela tem uma boa chance de ter complicações neurológicas. Por exemplo, uma meningite, que o líquido do labirinto está sempre sendo formado e eliminado. E ele tem contato com líquor, que é o líquido do cérebro. Então, a labirintite, felizmente, é rara. Então, mesmo que a gente esteja falando aqui, se escapulir uma labirintite aqui, na verdade estamos falando de uma labirintopatia, uma doença que é o mais frequente, que é a mais frequente, né? Essa que causa... Aí vem a pergunta, essa labirintopatia que a gente reconhece como labirintite, ela causa vertigem? Pode sim, a labirintopatia ela vai se manifestar como um distúrbio do equilíbrio, que o paciente vai poder ter a tontura não rotatória, e vai poder ter a tontura rotatória, que é a vertigem. Todas as duas situações são situações onde há uma labirintopatia. Então é um conjunto de situações. Agora, com essa confusão do termo labirintite usado
pela população de uma maneira geral, muitas vezes ele tem sensações de cabeça oca, sensações de cabeça pesada, sensação de flutuação e estabilidade. Então qualquer coisa de desvio de marcha, às vezes está andando, tem a sensação que está saindo de lado, às vezes isso nem está acontecendo, mas ele tem essa sensação. Então eles agrupam todas essas sensações que alteram o equilíbrio como labirintite. E é importante frisar o seguinte, a tontura, a vertigem, ela não é uma doença, ela é um sintoma. Entendeu? Então, assim, quando a pessoa fala que está com labirintite, ela tem um quadro de distúrbio do equilíbrio, um sintoma, que vai ter uma causa. Aí vem o que o Dr. Eustáquio falou também, uma hipoglicemia, um diabetes, uma pressão alta, existem várias causas. Tanto que no tratamento você foca o tratamento da causa, aí você corrige o problema da tontura. Daqui a pouco a gente fala então sobre as diversas causas, e acho que o doutor Eustáquio chegou a mencionar até problemas de ordem emocional, e eu vou querer também discutir sobre isso. Só um adendo também. Normalmente é muito comum que nas crises vertiginosas agudas, que o povo chama, eu tive uma crise de labirinto, então naquele momento é muito comum a pessoa ter a vertigem, roda, frequentemente tem náuseas, às vezes vômitos, sudorese, e se ela naquele momento levantar, às vezes ela nem consegue ficar de pé. Então é comum nesse momento ela ter um desequilíbrio muito intenso. Isso na crise. Na crise, mas eu vou querer então também entender quanto tempo pode durar essa crise, daqui a pouco. Antes de ir para o intervalo, eu gostaria de falar sobre a campanha Faço Parte. Se você está fazendo, o nosso agradecimento. O seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir sua missão. Com o seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. Agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, participe conosco. Vertigem, zumbido e labirintopatias é o tema de hoje. O nosso telefone de contato é o 3209-0119. O e-mail saude@tvhorizonte.com.br. Voltamos já já. Vertigem, zumbido e labirintopatias. Esse é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. Você já sabe, pode participar com a sua dúvida, sua pergunta ou até seu comentário, seu depoimento. É só ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. Inclusive, nós já estamos recebendo perguntas, aproveite para ligar para a gente. E eu gostaria, antes de continuar o nosso debate de Chama Matéria, de mandar um beijo especial para uma pessoa que hoje está assistindo o nosso programa, que é a Nina. Nina, um beijão para você. Que bom que você está acompanhando o Pense Saúde. Estresse, rotina que se altera com frequência e um estilo de vida pouco saudável. Essas foram as razões para desencadear uma labirintite no empresário William Venâncio. Após o tratamento e mudanças na rotina, os sintomas desapareceram. Vamos acompanhar a história dele na reportagem de Léo Mendes. Na vida do empresário William Venâncio, a labirintite aos 26 anos foi resultado de uma rotina de estresse e sem cuidados adequados com a saúde. Eu não tinha horário para dormir, não tinha horário para tomar café, não tinha horário para jantar, não tinha horário para acordar, não tinha horário para nada, era tudo desregulado. De uma hora para outra, de um dia para o outro, me deu eu quase desmaiei, uma labirintite, uma tonteira, uma fraqueza. Aí que você começa a procurar médico, começa a procurar, né, vamos dizer assim, um auxílio para ver o que é que está acontecendo com você. De acordo com o empresário, os sintomas foram assustadores. A primeira vez que me deu, eu não procurei médico não, mas eu assustei. Eu assustei muito. Aí me deu uma tonteira assim, um trem horrível. O mais horrível possível que você pensar. Você não consegue andar, dá fraqueza.
Mudar e se adequar a uma nova rotina para combater a doença não foi fácil. A melhora veio de acordo com que eu fiz uma nova, vamos dizer assim, organização na minha vida. Depois que eu comecei a me organizar e criar rotinas, aí foi começando a ter uma melhora. Livre da labirintite, o tratamento com medicamentos durou 1 ano, mas os hábitos saudáveis permanecem até hoje. Criar uma rotina e se disciplinar, né? Aí que você envolve várias atividades físicas, uma boa alimentação, né? Você vai ter que olhar mais um pouco pro lado da família, você não vai poder ir só pelo lado do trabalho, não. Nossa, muitos detalhes aí para a gente comentar e eu gostaria que vocês, primeiro, gostaria que cada um salientasse o que achou importante na reportagem, depois eu passo algumas perguntas aí. Quem quer começar? Eu posso começar. Pode, doutor Eu Manuel, achei claro. muito interessante que ele praticamente deu ele falou, ensinou para a gente a tratar a labirintopatia. Por quê? Junto com o estresse, junto com o ritmo de vida agitado, veio tudo que ele falou. Alimentação irregular, sono, pouco sono, entendeu? Totalmente uma rotina totalmente desorganizada, entendeu? Então, veja bem, não foi falado, não falaram que ele tinha nenhuma doença, que ele não tinha nada. Ele, com o simples fato de corrigir a alimentação, melhorar o sono e instituir lazer na vida dele, ter os momentos de lazer, praticamente resolveu o problema dele. Então, assim, muito mais importante que tomar remédio, essas coisas também têm que ser vistas. Achei fantástico. Ele deu uma aula de tratamento, uma parte do tratamento da labirintopatia para nós. Ah, que bom. Algum comentário, doutor? Às vezes a gente aprende apanhando, né? No caso dele, né? Realmente a pessoa tem que saber ter um mínimo de organização. Uma outra coisa, vida, inclusive para viver com a família e para ele mesmo, né? Então é bom trabalhar, a gente precisa, mas a gente tem que ter um método, e isso é coisa elementar, né? E tem muita gente que não observa isso. E não respeita o próprio limite, às vezes, exatamente, né? E chega nessa situação. Algum comentário, doutor Eustáquio? Só acrescentando também que ele falou de hábitos alimentares que ele mudou, a atividade física e tal. É importante também, nós temos muitos vícios, né? A cafeína ela é prejudicial para o labirinto. Ah, é? A cafeína... Aquela pessoa que toma café o dia inteiro. Justamente. A cafeína, bebida alcoólica, o cigarro. Então, existem componentes que devem ser abolidos também, né? Ou, no mínimo, equilibrados, né? Para melhorar. Uma outra coisa que eu prestei atenção, que ele fez a reportagem toda em frente a um computador. Essa coisa de você trabalhar focado no computador o dia inteiro, enfim, nessas tecnologias, isso também de alguma forma pode ou não atrapalhar? Ou acabar sendo um fator a mais? Sim, inclusive a gente tem visto nos consultórios pacientes jovens que usam excessivamente os videogames, seja no computador ou seja os videogames, os minigames, onde ele recebe informações visuais muito intensas com um labirinto estável que não está recebendo realmente essas informações que ele está vendo na tela do computador, na tela do game dele. É uma outra situação. A movimentação promovendo o conflito do que o visual está captando e que o labirinto está captando. E essa turma que trabalha com computação gráfica, que fica na frente do computador horas e horas, aí está envolvido também a questão de posição. Você fica horas naquela posição e com aquela luminosidade, com aquela informação visual. Às vezes ela cisma de levantar para ir ao banheiro, tomar um café, ela tem uma sensação de estabilidade imediata. Entendo. Então tem muita coisa envolvida nisso aí, mas realmente isso acontece. Pode comentar. Então, apenas nesse aspecto do computador, às vezes vício de postura. Força a coluna cervical, às vezes, da pessoa. Realmente a gente vai ficando cada vez mais... Se força a coluna cervical,
Um distúrbio da coluna cervical é um dos fatores das doenças do labirinto. Tem uma síndrome clássica que se chama síndrome de Barré-Liéou. É um problema da coluna levando à tontura, às vezes a zumbido e eventualmente até pequenas baixas da audição. Então você vê o que é o problema da postura. Quer dizer, a gente vai falar daqui a pouco de zumbido, mas a postura então pode ser um dos fatores desencadeantes de zumbido no ouvido? Pode, a má postura, na verdade. Por causa do comprometimento da coluna cervical. Interessante. Você tinha comentado no bloco anterior sobre durante uma crise, e aí eu fiquei curiosa, porque quanto tempo às vezes dura uma crise, ou porque ele falou que tomou medicamento durante um ano, eu já falei, nossa, isso tudo, mas quanto tempo dura geralmente uma crise de labirintite, como a gente chama, né? O tratamento é individualizado para cada paciente. Primeiro você tem que ter o diagnóstico, precisa saber qual o fator causal. Então tem que fazer uma anamnese bem feita, uma investigação com exames específicos do ouvido e do labirinto, para dirigir o seu tratamento. E existem situações que requerem apenas uma abordagem de fisioterapia labiríntica, uma reabilitação labiríntica, como ocorre na vestibulopatia periférica paroxística benigna, né? Então, para os labirintites, existe também um tratamento que é como se fosse uma fisioterapia? Existe muitíssimo importante. Ah, é? Muito importante. Eu quero comentar sobre ela. Ela aparece como uma vertigem, né? E ela vai aparecer. E o tratamento, ele não é medicamentoso em si. Então, são condutas de... você vai analisar, o doutor Ronaldo está mais credenciado, o doutor Nicodemus, para falar sobre isso, em relação ao nistagmo que o paciente apresenta, ao batimento ocular, para poder tentar reposicionar os cristais de oxalato de existe cálcio, a VPPB, ela que é a que ele falou, vertigem postural paroxística benigna. Nós temos no ouvido interno sensores de movimento, são os canais semicirculares, e lá no sáculo, no trículo, que é no vestíbulo, existem cristais, os chamados otocônias, que são sensores de aceleração e de gravidade. Às vezes, esses cristais se soltam e caem no canal semicircular. Então, toda vez que o paciente movimenta, esses cristais movem dentro do canal e o cérebro acha que ele está virando a cabeça. E o mecanismo que o cérebro tem de correção para você, ao virar a cabeça, a imagem não borrar no seu olho, ele faz um movimento corretivo no sentido contrário. Esse movimento é que é chamado nistagmo. Então, você faz uma manobra, que a gente chama de manobra diagnóstica, e você vê as características do nistagmo. Baseado nas características do nistagmo, você vai conseguir identificar qual canal foi acometido. Aí você faz uma manobra de reposicionamento, que é para colocar esse cristal lá no vestíbulo de novo. Esse tipo de, digamos assim, este tipo de labirintite, que é a causa mais comum das crises de vertigem, só melhoram com esse tipo de manobra. Nesse caso... É uma manobra física, então. É uma manobra física, é uma reabilitação da fase aguda. E depois que você faz isso, você faz a reabilitação vestibular. Você prescreve exercícios para o paciente fazer com a cabeça, com os olhos, para o cérebro dele entender que voltou tudo ao normal. Interessante. E o que é interessante é que esse tipo de vertigem, ele dura minutos, melhor, segundos, podendo durar um pouquinho mais que 1 minuto. Agora, existem situações de tontura que elas podem durar até horas. Então, por exemplo, na doença de Meniere, normalmente o quadro é mais prolongado. Na neurite vestibular, que é a inflamação do nervo, do equilíbrio, nervo vestibular, também dura mais tempo. Porque eu achei que as crises de labirintite, assim, elas durassem mais tempo. Mas daqui a pouco a gente volta. Então, tem tempos variáveis. Daqui a pouco a gente volta, eu quero conversar mais sobre isso e sobre zumbido. Zumbido, vertigem, labirintopatias é o tema do programa Pense Saúde de hoje. Nós agora vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, participe com a gente. O telefone de contato é o 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, voltamos em instantes.
Vertigem, zumbido, labirintopatias. Esse é o tema do programa de hoje. E você pode participar do Pense Saúde por telefone ou por e-mail. O nosso telefone de contato é o 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Só que antes de continuar o nosso debate, eu tenho uma dica para você. A Defensoria Pública de Minas Gerais começa a receber, a partir de hoje, inscrições para a campanha Saúde e Mulher, que vai oferecer 800 mamografias gratuitas para mulheres entre 45 e 69 anos de idade em Belo Horizonte. A campanha é uma parceria da Defensoria Pública de Minas Gerais e da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, com o objetivo exatamente de conscientizar as mulheres sobre a importância de se realizar a mamografia, já que o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. Para se cadastrar, basta levar o documento de identidade, comprovante de endereço e telefone na sede da Defensoria, que fica na Avenida Bernardo Guimarães, número 2640, no bairro Santo Agostinho, ou na Defensoria Especializada na Defesa da Mulher Vítima de Violência, localizada na Avenida Amazonas, número 558, no centro, até o dia 14 de junho. As inscrições serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde e em até 15 dias os exames serão agendados nos postos de saúde de Belo Horizonte. Mais informações pelo telefone 3270-3269, código de área 31. Pense Saúde sempre. Bom, eu estou querendo falar do zumbido, mas tem tanta dúvida ainda de labirintite, labirintopatias, que eu quero retornar. Porque a gente viu uma reportagem mostrando o comprometimento de trabalho, de estresse. E lá no primeiro bloco, o Dr. Eustáquio tinha falado até sobre as questões emocionais também afetando. Eu gostaria de, mais uma vez, falar sobre isso, ou que você explicasse. Ou seja, o estado emocional de uma pessoa pode também influenciar nessas labirintopatias, numa labirintite? Certamente. O estresse, essa vida corrida que a gente leva, carga de trabalho excessiva, né? Situações que a pessoa não se dá o direito de descansar, o estresse leva a um mal-estar geral do corpo. Uhum. E por que não o labirinto? Então existe uma estatística, eu não sei nem se está atualizada, mas que em torno de 25% das causas de labirintopatias são compreendidas, associadas ao estresse emocional. Então, eu não sei se isso figura aí dentro da realidade, mas é um número significante. É, um quarto, né? Então, ainda mais na qualidade de vida que a gente leva hoje. O doutor Ronaldo, a gente estava conversando agora, antes do programa, e ele falou sobre o sistema límbico. Eu gostaria que ele... Na realidade, a parte do cérebro que processa neurologicamente, eletricamente as emoções, o sistema límbico, o sistema vestibular tem conexões com essa área. Então, existe a situação em que um estresse emocional puro pode ser um fator causal isolado. Mas sempre, no mínimo, o estresse vai ser um fator agravante. Então, o paciente que tem um distúrbio de labirinto e se submete a um estresse mais pesado, isso agrava a situação dele, os sintomas. Entendi. E existem situações, a gente estava até comentando também, os pré-nubentes, né, as que vão se casar, a mãe fica estressada e tem crise, a noiva. Esses jovens hoje que estudam, trabalham durante o dia, fazem faculdade à noite, aí estão defendendo tese de mestrado, final de semana fica por conta dos mestrados, e não se dão o direito, que o Eustáquio disse, de ter um momento de lazer, de descanso. Aquilo vai virando uma bola de neve e uma hora explode. E uma das formas de essa explosão acontecer é através de uma crise de labirintite. Interessante. Então, daí a importância de fazer uma anamnese bem feita, igual o doutor Eustáquio disse ainda há pouco, e buscar a causa. Certo. A tontura, a vertigem, ela não é a doença. Ele é um sinal. É o seu organismo que está falando assim, olha, tá errado, me ajuda aí, eu preciso de ajuda. A pessoa já teve uma crise de labirintite uma vez, ou seja, existe uma predisposição maior dela ter esse tipo de sintoma,
Então, que cuidados ter para tentar evitar, ou a pessoa que já teve, ela está realmente mais predisposta a ter outras crises? A pessoa pode ter uma doença do labirinto que é controlada, mas às vezes é controlada, mas não é totalmente curada. E isso acontece em relação a várias alterações de saúde que foram faladas aqui, relacionadas a colesterol, a glicose, a tireoide, problemas metabólicos gerais, e às vezes melhora, mas não fica totalmente curado. Então vem um momento, às vezes, que tem um fator determinante que volta a crise. Recrudescer. Funciona como um gatilho. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é que no decurso da vida da gente, você pode ter 3 ou 4 episódios de labirintite, sendo cada um deles causados por uma situação diferente. Então, às vezes, você tem uma crise hipertensiva, vem junto com a labirintite. Você tem uma hipoglicemia que vem junto com a labirintite. Isso acontece com uma certa frequência. Mas para o paciente, aquilo é uma doença só. Na realidade, ela teve o sintoma em 3 episódios, mas por motivos diferentes. Entendi. O sintoma é semelhante, mas a causa pode variar. Certo. Um dado que da OMS, 40% da população em algum momento na vida vai ter uma crise labiríntica, né? E a maior queixa, a segunda maior queixa que leva os pacientes à consulta médica de todas as especialidades, a segunda maior queixa é a tontura. A primeira é cefaleia, pede só para cefaleia. É mesmo a dor de cabeça, a segunda é tontura. Você ia comentar, doutor Nicodemos? Hoje os médicos estão nos empurrando para viver cada vez mais. Então é muito comum pessoas de 70 anos, 80, 90, e a gente vê cada vez mais. E bem, nós estamos vivendo mais. Mas junto com isso vem os problemas do envelhecimento. Do envelhecimento. É hipertensão, são distúrbios de glicose, de colesterol, os problemas articulares, de coluna. Então, vasculares. Frequentemente a pessoa tem, às vezes, quando nós conversamos com o paciente, fazemos a nossa anamnese, que é aquela conversa que nós temos com o nosso cliente, ele tem vários fatores possíveis e prováveis daquela sua tontura, daquele seu problema do labirinto. E às vezes a gente não consegue falar, é isso, é isso, é isso. Pode ser um problema multifatorial. Entendi. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer para tentar controlar aquilo? Cada um daqueles fatores deve ser observado, controlado da melhor maneira possível. E aí vem outros fatores que são importantíssimos, que é a qualidade de vida, a alimentação, os horários de alimentação, não passar mais de 3 horas e meia, pelo menos, sem alimentar, mesmo que não tenha diabetes, que não tenha uma hipoglicemia, porque pequenos valores, pequenas alterações da glicemia podem alterar. Então tem várias coisas que a pessoa tem que evitar. Não tomar muito café, porque a cafeína é estimulante do labirinto, o cigarro é péssimo. Então a gente tem que ter uma abordagem multifatorial também por causa disso. Qualidade de vida. Rapidinho para a gente finalizar aqui, algumas pessoas são mais sensíveis à movimentação. Por exemplo, crianças em uma viagem de carro, tem aquelas que enjoam mais do que outras, em viagem de barco, em viagem de avião, enfim. Tem pessoas que têm um enjoo maior. Essas pessoas têm uma predisposição maior em ter essas labirintopatias ou não? Na realidade, esse tipo de situação a gente conhece como cinetose. Elas não têm uma patologia instalada, elas têm uma sensibilidade maior ao movimento. Ou seja, o labirinto é menos tolerante à movimentação. Isso também não predispõe a elas a ter mais labirintite do que as pessoas normais. O que a gente sabe, quando a gente observa isso nas crianças, não muito raro a gente encontra lá na frente distúrbios de metabolismo, do tipo hipotireoidismo.
Pode futuramente ser um provável migranoso, ter a migrânia, que é a cefaleia, que seriam alterações estruturais que a pessoa já nasce com essa. Tá. Mas, de uma maneira geral, a gente entende isso como uma cinetose, que é uma intolerância a movimentos. Certo. Isso acontece muito, principalmente nas viagens marítimas, né, de barco. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta para responder as perguntas de casa. Se a Su não chegou, às vezes não dá tempo, vai ligando para a gente. E daí a gente ainda fala um pouquinho sobre zumbido também. 3209-0119 é o telefone de contato e o nosso e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Vertigem, zumbido e labirintopatias é o tema do programa de hoje. Várias perguntas chegaram, vamos a elas. Primeiro eu gostaria de comentar, o Regis Pessoa mandou por e-mail, disse que é fisioterapeuta e tem vários pacientes que têm labirintite, labirintopatias e gostaria de parabenizar o programa pela escolha de um tema tão interessante e comum e parabenizar também o Dr. Eustáquio. A Lucimar do Horto diz que tem um parente que tem um zumbido no ouvido 24 horas por dia. Já foi em vários otorrinos e não descobriu o tratamento. Ela gostaria de saber quais as orientações dos médicos para esse caso. Nosso zumbido a gente nem deu tempo de conversar, mas vamos respondendo as perguntas, quem sabe, doutor Nicodemos. Sobre, primeiro? Esse zumbido que dura 24 horas e que não descobriu um tratamento que melhorasse. Qual a orientação nesse caso? Existem realmente zumbidos que são constantes, dia e noite. A pessoa percebe naturalmente mais no silêncio, porque quando está no meio mais barulhento, aquilo disputa a entrada lá dentro. Fica mascarado, né? Mascara o zumbido. Mas há vários tipos de zumbidos que são permanentes e de causas várias também. O que tem que fazer, o médico tem que pesquisar, procurar a causa daquele zumbido e investir naquele tratamento direcionado. O exemplo, pessoas que trabalham em indústria, hoje não muito, mas antigamente, sem protetor auricular. Certamente essas pessoas vão ter uma baixa de audição e um zumbido permanente pelo resto da vida. Pessoas que praticavam tiro ao alvo, antigamente, sem proteção, hoje se usa proteção. Soldados, quem fez tiro de guerra. O barulho, né? Barulho, tiro altos de... decibéis, ruídos intensos, causam danos irreparáveis no ouvido interno e dão um zumbido que é constante e de difícil tratamento, muito difícil tratamento. Então as causas são várias. Né? Até postural como... o que tem que fazer é procurar a causa e ver então o que pode ser feito. Chegou um aqui, já que você está falando até de causas de trabalho e tudo, o Flávio de Contagem, ele tomou um soco no ouvido em uma luta de boxe e depois disso, esse lado do ouvido ficou como se tivesse abafado e o outro lado com zumbido. Ele já fez inclusive pressão com ar para ver se melhora, mas não melhorou. E gostaria de saber o que pode ser e o que poderia fazer para melhorar. Soco no ouvido. Primeira coisa que ele tem que fazer é procurar o otorrino para fazer uma audiometria e um teste vestibular para ver o que afetou o ouvido. Esses traumas diretos de ouvido podem causar o que nós chamamos de concussão labiríntica. A parte mole do labirinto desloca dentro da parte dura, envoltória, e isso dá um transtorno labiríntico. Dificilmente ele teve fratura, essas coisas. E pesquisar, ele tem que investigar. E outra coisa, quanto mais rápido ele fizer isso, melhor. Porque quanto mais precoce se fizer o diagnóstico e tomar as medidas necessárias, as chances de resolução são altíssimas. Tá ótimo. Cleudes, lá de Ipatinga.
Gostaria de parabenizar o programa e quer saber se estresse causa labirintite. A gente já tinha comentado sobre isso, né, doutor Eustáquio? Nós comentamos aqui. Que realmente pode provocar. Fator emocional. O Paulo do Horto consultou um especialista e eles relataram que ele tem enxaqueca, mas alguns outros disseram que não é enxaqueca, que é labirintite. Ele tem zumbido no ouvido também e de vez em quando tem... ele se sente mal-estar, enjoo, suor durante o dia. O que fazer? Na verdade, está falando de alguém. O que fazer? Enfim, tem como se fosse uma labirintite. Algumas pessoas têm casos de enxaqueca e zumbido também. Na realidade, pode ter as duas coisas juntas. Labirintite e... Nós temos um tipo de doença do labirinto que chama migrânia vestibular ou enxaqueca vestibular. Vestibular significa labirinto. É o aparelho vestibular, o labirinto e os nervos do labirinto. Então ele pode ter realmente esse tipo de problema, que é a enxaqueca e tontura, enxaqueca vestibular que nós chamamos. E o que fazer? Bom, tem tratamento? Bom, primeira coisa tem que saber se é exatamente isso, né? E o tratamento é o tratamento da enxaqueca junto com alguns medicamentos do labirinto, para o problema do labirinto. Maria Letícia ouviu dizer que zumbido no ouvido é como cabelo branco, não tem cura. Gostaria de saber se é verdade ou se existe tratamento para esse incômodo tão desagradável. Hoje a gente vai aos congressos, aos cursos, e uma coisa que os estudiosos do zumbido falam, eles abominam essa frase, o zumbido não tem cura. Quando você fala isso para o paciente, você já está atrapalhando o tratamento dele. Porque existem situações que às vezes você não consegue eliminar o zumbido totalmente. Que não são tão poucas assim, mas também não são muitas. O que você tem que buscar é dar qualidade de vida para aquele paciente. Então a gente consegue muitas vezes amenizar o zumbido, a intensidade com que ele acontece e diminuir o tanto de incômodo que aquilo dá ao paciente. Certo. Então assim, não desistam do zumbido. Tem como melhorar as coisas. Não é essa sentença brutal do jeito que se diz, não. Fátima, do Sagrada Família, diz que quando vai a lugares altos ela não escuta. E pergunta o que pode provocar isso. Tem alguma relação com vertigem, zumbido, labirintite? Tem relação com a tuba auditiva, alteração pressórica. Né? Por causa de pressão. Aí pode realmente... Pode ter a sensação de plenitude auricular, É a mesma sensação de quando a pessoa às vezes está num voo e sente que ficou com o ouvido tampado. Justamente. O nariz, quando a gente respira, ele tem uma estrutura músculo-cartilaginosa que o ar passa através dela, que é a tuba auditiva, e encontra a caixa timpânica. Ao mesmo tempo, nós recebemos da atmosfera o ar de forma contrária. Se, em algumas altitudes, isso aí pode inverter então pode de dar pressão mesmo. alterações pressóricas, né? Tipo, aí dá mesmo. A Valdete de Santa Teresa tem zumbido no ouvido, às vezes, muito forte, de repente passa. Gostaria de saber qual orientação que vocês médicos poderiam dar a ela. Existe esse zumbido que vai e passa? Tem. Então a mesma orientação tem que procurar saber o que está causando o seu zumbido. Certo. Procurar um médico especialista. A Josefina do São Bento tem tontura, enjoo, zumbido, fica sem apetite e gostaria de saber se esses sintomas são normais. Obviamente que não é. Da mesma forma da tontura, o zumbido não é doença, é sintoma. Então, na realidade, ela tem um conjunto de sintomas que alguma coisa está causando. Então, procurar o otorrino para investigar, buscar a causa, buscar o diagnóstico e tratar. A labirintite pode gerar zumbido no ouvido? Pode. Porque pelo que ela está relatando aqui, tontura, enjoo e esse zumbido, quer dizer, pode ser um quadro de crise de uma labirintite. Perfeitamente. Ele pode nem ser um problema auditivo, mas sim fazer parte do quadro da labirintite. Frequentemente, a tontura vem junto com o zumbido. Em várias doenças do labirinto ocorre isso. E às vezes é uma perda auditiva em algum grau. Então é uma gama muito grande de doenças do labirinto
Isso que a gente chama de labirintite, na realidade são mais de 300 doenças diferentes. Então tem que se procurar saber o que está acontecendo. E aí vai a história, vai um exame otorrinolaringológico, o exame especializado do labirinto. Entendo. Então tem que pesquisar. O motivo. O pastor Silvio de Contagem, recentemente, uma médica disse para ele cortar tudo que contém glúten e a tontura que ele tinha desapareceu. Ele gostaria de saber se existe essa relação. Existe? Existe? Existe, inclusive com vários outros ingredientes e alimentos. Um tipo, por exemplo, que é comum, a cafeína. O excesso de cafeína estimula o labirinto e a pessoa pode ter, inclusive, o zumbido, inclusive, além de tontura. Então, também alergias alimentares de diversa causa pode dar tontura e zumbido também. Às vezes é até mais comum. Com glúten pode ocorrer sal, né? também. Tá. Tudo que é bom. Maria Lúcia de Sabará, ela disse que tem labirintite e tomou 2 medicações que eu já falei para eles anteriormente, aqui para não ficar falando o medicamento no ar. Gostaria de saber se esses medicamentos causam doença de Alzheimer e também se engordam. Vocês lembram dos medicamentos? Eu lembro. Lembra, né? Todo medicamento, ele tem efeito colateral. Hoje a tendência do tratamento da labirintopatia é usar cada vez menos medicação. Então, se você identifica a causa, você corrige fácil. A cinarizina e a flunarizina, o uso crônico, pode facilitar o desencadeamento do mal de Parkinson. Não Alzheimer. Não Alzheimer, mais comum é o Parkinson. Tá. A beta-estina, que é o outro medicamento citado, que é o nome genérico é a beta-estina, já é um medicamento que a gente às vezes usa por um tempo mais prolongado com uma segurança maior. Certo. Existem situações que a gente usa por um tempo maior. Tá. Então tudo depende do diagnóstico etiológico, ou seja, encontrar a causa e focar o tratamento ali. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Tem a pergunta ainda da Maria Helena, do bairro Sagrada Família, da Maria Helena do bairro Planalto, da Conceição do Jardim Laguna e do Alcino participando com a gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar aqui no ar os médicos para retornarem na próxima segunda-feira, porque a gente dá continuidade a esse debate, responde as perguntas que chegaram de casa, outras perguntas de zumbido que eu gostaria de falar mais profundamente sobre o zumbido, que é uma queixa muito frequente nas pessoas. E aí, ao longo da semana também, se você já quiser ir mandando a sua pergunta por e-mail relativa a labirintopatias, labirintite, zumbido, vertigem, já vai mandando por e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br, que na próxima segunda-feira nós faremos então um novo debate com os otorrinos para poder discutir esse tema. Então eu agradeço a presença, a participação, a disponibilidade em vir e esclarecer as dúvidas e espero contar com vocês na próxima semana. Será sempre um prazer. É um prazer e se a gente puder ajudar, isso é muito importante, porque na primeira crise de vertigem, quando ela é intensa, a pessoa pensa que está morrendo, está tendo alguma coisa de coração, um infarto, um derrame. Então vamos conversar mais sobre isso na próxima semana. Mais com calma. Ótimo. Bom, estamos chegando ao final do programa. Gostaria de falar novamente da campanha Faço Parte. O seu apoio é importante para que a Arquidiocese de Belo Horizonte possa cumprir sua missão evangelizadora. Se você ainda não está fazendo parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa terça às 5 da tarde e sexta ao meio-dia. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Vamos continuar fazendo juntos o programa Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, até a próxima e pense saúde sempre!